Bom dia, igreja! Bom dia! Graça e paz a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto. Se esse aqui é o seu primeiro culto, ou se você já tem vindo aqui algumas vezes, ou se você está sempre aqui e você é membro dessa igreja, sejam todos muito bem-vindos. Irmãos, meu nome é Victor, faço parte do Ministério Universitário e vai ser um prazer poder compartilhar a mensagem de hoje com vocês. Nós iremos falar sobre Jesus e a oração e o que podemos aprender com Jesus sobre esse tema. Eu queria perguntar a vocês, se vocês já tiveram a oportunidade de estudar algum tema na Bíblia em que você foi do início ao fim, estudando todas as passagens que você encontrou, que você sabia sobre aquele assunto. Amém. Para que você possa pensar que às vezes a gente olha uma passagem isolada, uma coisa, né? E a gente acha que aquilo é um todo. E aí quando a gente vai ver o histórico de tudo que foi dito sobre aquele assunto, a gente vê uma imagem maior. Foi isso que aconteceu comigo ao longo de alguns meses, estudando sobre esse assunto. Eu fui atrás de todas as passagens bíblicas sobre Jesus orando e Jesus ensinando sobre oração. Pasmem, tem mais de 120 versículos sobre isso. É muita coisa. Jesus ora muito e ele ensina muito sobre oração. E eu tive uma percepção mais profunda então sobre oração com isso. E eu gostaria aqui, meu objetivo hoje é compartilhar 3 ensinamentos, 3 lições de Jesus sobre oração e como nós podemos tirar essas lições para a nossa vida. E até para a gente poder visualizar um pouco do ministério de Jesus, eu coloquei aqui alguns marcos principais do ministério de Jesus. Jesus primeiro foi batizado, depois ele escolhe os 12 discípulos, há uma série de milagres que acontecem nos seus evangelhos, ele tem a sua transfiguração no monte, depois Jesus parte para Jerusalém, acontece a ceia do Senhor, Jesus ali se prepara no momento da crucificação no Getsêmani, orando, e depois ele é levado à crucificação e morte. E sabe o que todas essas passagens têm em comum? Que todas elas Jesus aparece orando. Jesus ora durante o seu batismo, antes da escolha dos 12, antes de milagres serem feitos, Jesus ora na transfiguração, na ceia, no Getsêmani, como a gente está acostumado, e até na sua crucificação, Jesus orou para que aquelas pessoas que o crucificaram fossem perdoadas. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus vivia uma vida de oração intensa. Por isso, ele é o maior exemplo nosso sobre oração, para a gente aprender. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e vamos fazer uma oração antes de explorar as Escrituras sobre esse assunto. Pai, amoroso Deus, Santo Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado por esse domingo, mesmo com esse calor de Ribeirão, Deus, podemos estar aqui com saúde, podemos louvar o Senhor. Talvez os nossos corações, alguns de nós podem não estar com o coração aqui, Deus, por alguma coisa que está acontecendo, mas Pai, ajuda-nos a concentrar nessa mensagem, ajuda-nos a entender, Senhor, o que o Senhor espera de nós nessa área de oração, o que podemos aprender com o nosso grande Mestre Jesus. Pai, usa-me para poder comunicar essa mensagem à igreja, que não seja o Victor, mas seja o Senhor me usando para a honra e glória do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Para começarmos então, irmãos, eu queria que vocês pudessem pensar como ficam as orações de vocês quando vocês estão numa semana cheia de coisas. A faculdade está pegando fogo e você tem muitas atividades para serem feitas, o seu trabalho está por aqui de coisa para fazer, ou você tem alguns problemas pessoais na sua casa que você precisa muito resolver e o tempo para fazer tudo é
curto. Como ficam as suas orações nesse momento? Nós vamos ver o que Jesus faz nesse momento difícil. E o primeiro tema, a primeira lição é prioridade. Jesus, mesmo em uma semana cheia, dá prioridade à sua oração. Quer ver só? Marcos capítulo 1, versículo 35 é o texto que nós vamos explorar agora. Se você quiser abrir na sua Bíblia, fica à vontade. Se não, aqui no telão a gente tem projetado esse texto. Marcos capítulo 1, versículo 35 diz o seguinte: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Aqui essa passagem já deixa muito claro. Jesus, em um dia, acorda de madrugada. Fala que aqui ele acorda antes do sol nascer, para que ele possa passar um tempo junto ao Pai, orando. E quando a gente olha o contexto, tanto do que acontece antes disso, quanto depois, é mais impressionante. Depois você pode ver na sua Bíblia, mas o que acontece é que Jesus tem um dia anterior a esse, muito intenso. Jesus começa no sábado pregando numa sinagoga. De repente vem um homem endemoniado e ele cura esse homem. De repente Jesus recebe a mensagem de que a sogra de Pedro está doente e ele vai até a casa da sogra de Pedro para curá-la. Depois junta uma multidão na casa onde Jesus estava, de forma que o texto fala que a casa ficou cheia de pessoas. E Jesus curou todos os enfermos e todos os endemoniados. Gente, esse dia de Jesus certamente foi cheio. E de repente, no outro dia, se a gente olha depois desse texto, Jesus vai pregar em vários lugares da Galileia. Vai ensinar pessoas na Galileia, esse é o objetivo dele, e curar pessoas. Ou seja, ele vai ter um dia intenso. Porque Galileia não é uma cidade, Galileia é um estado. Ele vai partir por várias sinagogas, orando, pregando e ensinando as pessoas. Mas olha só que interessante, mesmo com tantas demandas, mesmo com multidões, doentes, pessoas necessitadas, demandas ministeriais, qual é a prioridade número 1 de Jesus? Oração. Estar com o Pai. Que nós possamos aprender isso de Jesus. Que se nós queremos ter uma vida que imita Jesus, devemos começar imitando Jesus pela oração. Sabe o que mais, irmãos? O tempo que nós disponibilizamos para a nossa oração é o quanto nós priorizamos Deus na nossa vida. Ou o momento do seu dia que você coloca a Deus, sua oração, seu momento de leitura, é um momento que diz muito sobre qual é a prioridade da sua vida. Sabe, às vezes nós temos tantas coisas para fazer que a nossa oração é a última coisa que a gente faz. Ou às vezes a gente nunca faz naquele dia cheio, ou fazemos de qualquer jeito, sem prioridade. Mas esse não é o estilo de Jesus. Esse não é um princípio de Jesus. Sabe o que é mais interessante? Que a gente muitas vezes fala, eu quero viver como Jesus viveu. Eu quero andar sobre as águas. Eu quero curar pessoas. Eu quero profetizar. Eu quero ter dons do Espírito. Mas nós não estamos dispostos a andar como Jesus andou. Não estamos dispostos a fazer o que Jesus fez em oração, em secreto. Queremos os milagres, as maravilhas, as coisas sobrenaturais, mas não a oração de Jesus. É tão interessante isso que eu peguei uma citação de Martinho Lutero, que eu acho que cabe muito com esse ensinamento sobre Jesus. Ele fala o seguinte, Martinho Lutero: tenho tanto que fazer que passarei as primeiras 3 horas do dia em oração. Tenho tantas coisas para fazer no meu dia
que eu vou passar as 3 horas primeiras do meu dia em oração, dando a prioridade, não por fazer. Vamos lá, gente. Quando a gente está cheio de coisa para fazer, é isso que a gente faz. A gente abre o nosso WhatsApp, quer responder mensagem do trabalho, mensagem das pessoas. A gente tem que arrumar a casa, a gente sai já meio bagunçado, arrumando as coisas, e a gente não para. Mas quando, na verdade, o que deveria acontecer é: nossa Deus, meu dia está tão cheio, eu estou tão cheio de coisas, que a primeira coisa que eu vou fazer é me colocar de joelhos e orar. Irmãos, quem aqui quer ser mais parecido com Jesus, diga amém. Amém. Então repita comigo: eu preciso ter prioridade na minha oração. Eu e você precisamos ter prioridade na nossa oração se quisermos ser mais parecidos com Jesus. Sabe, inspirado nesse texto e em outros, eu tomei uma atitude desde o ano passado. Inspirado nesse versículo que nós lemos de Marcos 1, eu comecei desde o ano passado a colocar o meu tempo de leitura como a primeira coisa do meu dia. Meu tempo de relacionamento com Deus, primeira coisa do meu dia. E foi incrível o ano passado. E esse ano eu continuo fazendo isso. É a melhor decisão que eu tomei da minha vida. Eu queria que você pudesse experimentar fazer algo como isso. Independente se eu preciso acordar para um compromisso às 6, eu acordo às 5 para poder fazer o meu tempo. Eu tenho uma viagem às 4 horas da manhã que a gente precisa pegar um ônibus. Eu vou lá e acordo às vezes 3, eu acordo 2h30, porque eu não sei quando eu vou fazer o meu tempo com Deus quando eu sair de casa. Sabe? Eu não estou falando isso de uma forma legalista, gente. Mas se você for fazer, que seja de coração para imitar Jesus. Não porque eu estou falando, e isso não deve ser uma atitude religiosa. Deve ser uma atitude de todo o coração para Deus. Vamos para o nosso segundo ponto que Jesus nos ensina. Isso tem muito a ver com o que o Arthur disse na ceia. Será que Jesus se afastou de Deus no momento de sofrimento? E como o Arthur disse, não. Nós vamos ver outra passagem que confirma isso. Vamos ver Jesus no Getsemane. Marcos capítulo 14, a partir do versículo 32. Marcos 14, 32. Amém? Amém. Vou ler então para a gente. Diz o seguinte: então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e oraram para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Aqui está dizendo que Jesus está numa profunda angústia porque ele vai enfrentar traição, julgamento injusto, tortura e cruz. E ele está profundamente aflito pelo que vem pela frente. O que ele faz? Ele se esconde? O que ele faz? Ele vai curtir a vida? Não. Jesus busca fortalecimento espiritual em Deus. E esse é o segundo ponto do qual eu gostaria de trazer. Fortalecimento espiritual. Vejam só, essa passagem pode nos ensinar muito, na verdade, sobre oração. Por exemplo, sermos vulneráveis com amigos sobre a nossa dificuldade. Porque é isso que Jesus faz aqui, chama amigos para orar junto. Poderia ser sobre isso. Poderia ser sobre vulnerabilidade, de falar sobre os nossos pensamentos e vontades mais profundos, porque foi isso que Jesus fez. Mas o ponto que eu quero dar destaque nessa passagem é o fortalecimento espiritual.
Sabe, eu posso dizer sobre fortalecimento com muita propriedade. Para aqueles que não sabem, eu sou formado em educação física. Então, se você me pergunta, Vitor, como que eu faço para ganhar força? Por favor, faça um treino. Seja intencional em treinar na academia. Vitor, como eu faço para emagrecer? Você precisa ser focado em comer bem, descansar bem e treinar bem. Não tem como você atingir seus objetivos físicos sem treinamento e sem fortalecimento. Mesma coisa vale para a área espiritual. Há desafios espirituais que nós não conseguimos atingir ou alcançar se nós não nos desafiarmos intencionalmente em oração. Isso em tudo na nossa vida. Há áreas da nossa vida, gente, que você só vai conseguir alcançar um nível, mas você só vai conseguir passar isso se você for intencional. A academia é uma delas, mas nos seus estudos pessoais ou em qualquer área que você quer desenvolver. E é assim também na área espiritual. Você quer atingir novos limites espirituais, um novo padrão de crescimento espiritual, você precisa orar mais. Jesus diz isso para os discípulos. Uma vez, Jesus e seus discípulos estão tentando expulsar um demônio e os discípulos oram para Jesus. Jesus, a gente não conseguiu expulsar esse demônio. Por quê? Porque esse demônio precisava sair com jejum e oração. Sabe o que os discípulos não fizeram aquela noite? Não passaram orando aquela noite. É um texto muito claro, se você for ver. Jesus está orando, chama os discípulos para orar, mas eles dormem no meio da oração. É claro que a gente não vai atingir padrões de crescimento espirituais se a gente não se dedica em fortalecer o nosso espírito através da oração. Eu não sei que tipo de desafio você está enfrentando agora. Talvez você está enfrentando desafios na sua faculdade. Talvez você está enfrentando desafios no seu trabalho, talvez na sua área pessoal, no seu relacionamento pessoal com alguém, da sua família. Talvez você esteja enfrentando problemas financeiros. Talvez você esteja enfrentando pecados específicos e você não está tendo sucesso. Pense, será que não é uma falta de oração que talvez pode te ajudar? Às vezes, falta de intencionalidade na oração pode nos deixar falhar em situações como essa. Ore mais, dependa mais de Deus. Imagina o domínio próprio de Jesus para enfrentar toda essa situação de crucificação. Ser traído por Judas, ser depois injustamente crucificado e julgado, torturado, e ainda assim na cruz ter um domínio tão grande de pedir perdão pelas pessoas que o feriram, não voltar o que Judas fez para ele, é um domínio próprio, é uma santidade, é uma mansidão muito grande, que nós precisamos desenvolver através de fortalecimento espiritual, através de oração. Eu fiquei até pensando, porque ontem nós, universitários, nós ficamos jogando aqui alguns jogos, e dentre um deles a gente jogou Catan, eu e alguns meninos. E é impressionante porque até em um jogo, até numa brincadeira, a gente não tem um domínio próprio, uma mansidão que Jesus tem. É um jogo que você pode roubar a carta do outro, e aí alguém rouba a minha carta e eu falo, seu Judas, como você ousa fazer isso comigo? A gente não consegue, nem num jogo, nem numa brincadeira, ter a mansidão que Jesus tem. Nem Jesus acusou Judas, mas a gente acusa, né, as pessoas assim. Calvino vai dizer que a oração é o principal exercício da fé. E Charles Spurgeon, grande pregador, vai dizer que a oração é o fôlego do cristão. O fôlego do cristão, o exercício do cristão, da fé, é a oração.
igreja? Amém. Oração não é algo opcional. Oração é uma questão de sobrevivência espiritual nossa. Vamos para o nosso último ponto, nossa última lição, que é dependência de Deus para tomar decisões. Dependência de Deus para tomar decisões. E nós vamos ver isso lá em Lucas capítulo 6, no versículo 12 ao 13. Olha o que diz aqui. Num daqueles dias, Jesus saiu para orar. Jesus saiu para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Gente, a gente olha para o ministério de Jesus e muitas vezes o que acontece é que a gente acha que Jesus fazia as coisas assim, né? Escolher seus discípulos, vem você, vem você, vem você, 12 aqui e esse é meu time. Vamos lá, gente. Não. Olha o que demandou. Jesus passou a noite orando. A noite anterior orando. Sabe, Jesus tinha uma dependência muito grande de Deus para tomar decisões. Como eu mostrei na lista no início, cada passo do ministério de Jesus é pautado em oração. Cada decisão de Jesus é tomado de acordo com o Pai. Nós precisamos aprender isso. Na nossa geração, cada vez mais nós temos substituído a orientação de Deus, a busca por Deus, por ferramentas que podem nos dar respostas. A gente busca Google, a gente busca redes sociais, a gente busca inteligências artificiais para responder nossas perguntas, e nós temos tornado uma geração que cada vez menos busca a Bíblia, cada vez menos busca a oração antes de tomar decisões. Eu, recentemente, terminei o livro de 2 Crônicas, nos meus tempos de leitura. E é impressionante, porque o livro fala sobre toda a história de Israel do período da monarquia. É impressionante que tem 2 pontos principais que Deus quer desses reis. Que eles submetam a Deus e busquem Ele em orientação e obedeçam a Deus. Buscar a Deus e obedecer a Deus. Buscar a Deus e obedecer a Deus. E quando eles não fazem isso, muitos reis se tornam orgulhosos. E aí eles vão para uma batalha sem perguntar para Deus: Deus, o que você acha que eu devo fazer? Eu devo ir para essa batalha ou não? Deus, eu quero tomar essa decisão, eu deveria tomar ou não? Era isso que Deus esperava. Alguns reis fazem isso. E eles são bem-sucedidos quando buscam a Deus. Outros reis não buscam a Deus e tornam-se orgulhosos e tomam suas próprias decisões e acabam arruinando Israel e a sua família e o seu nome. E às vezes a gente pode pensar assim: nossa, mas esses reis, é maluco você ir para uma guerra sem consultar Deus. Você vai colocar seu reino em xeque, você vai colocar a vida do seu povo, a sua família pode ser escrava por causa disso. Mas sabe de uma coisa? Muitos de nós tomamos decisões que mudam a nossa vida sem consultar Deus. Entramos em empregos, às vezes sem consultar a Deus, se aquilo é a melhor coisa para a gente fazer. Nós ou decidimos sair do emprego, ou ficar no emprego sem consultar a Deus. Decidimos se vamos ficar numa cidade ou em outra sem consultar a Deus. Fazemos compras e dívidas que vão mudar a economia da nossa família por alguns anos sem consultar a Deus. Mudamos o rumo da nossa história que Deus gostaria que nós fizéssemos por falta de orientação. Tem um livro muito interessante que ele chama Plano Mestre de Evangelismo. Alguns talvez já devem ter ouvido falar desse livro. E o autor vai dizer o seguinte: que Jesus não falhou na sua missão porque ele não falhou na sua oração. Jesus não falhou na sua missão porque ele não falhou na sua oração.
Oração era o que mantinha Jesus ali dependente com Deus. E é o que nos faz depender mais de Deus. E com isso eu não quero dizer, gente, que nós não podemos usar ChatGPT, inteligências artificiais, procurar coisas no Google, procurar avaliações de outras pessoas que já compraram o produto para ver se a gente quer comprar ou não. Tudo isso pode ter sabedoria, mas que essas coisas não ultrapassem Deus. Não seja o primeiro lugar dos nossos conselhos. Seja Deus, para que a gente possa tomar decisões sábias. Irmãos, eu queria finalizar trazendo um encorajamento a vocês sobre essa parte de oração. Então, até agora falamos o seguinte: os 3 pontos de ensino de hoje é: Jesus coloca prioridade na sua oração. Segundo, Jesus busca a Deus em fortalecimento espiritual. E terceiro, como a gente falou agora, Jesus, ele busca dependência do Pai em oração. Eu queria trazer uma pesquisa científica muito interessante, que pode nos encorajar a poder tomar a nossa vida de oração de uma outra forma, a partir de hoje. Esse estudo chama Efeito Batman, você pode procurar depois se você quiser. É um estudo feito por cientistas e pesquisadores psicólogos, e eles tomaram crianças, 2 grupos de crianças. Isso aconteceu lá em 2016, 2017, envolveu 180 crianças, uma quantidade de crianças muito grande nesse estudo. E aí, um grupo era dado uma tarefa repetitiva para fazer até eles cansarem. E aí, os cientistas falavam assim para essas crianças: olha, você está trabalhando duro? Ah, eu estou trabalhando duro. Aí, e falava assim, ó, quando você quiser parar, você para. Você pode parar. E aí a criança podia parar e ir lá brincar. Aí acabou o estudo, né? Então teve crianças que normalmente foram fazer esse teste, esse é o grupo 1, e teve o grupo 2, crianças fantasiadas de Batman. Eles foram ditas pelos psicólogos: você é o Batman. E você vai fazer esse exercício como se fosse o Batman. Pode ser? Pode. E aí era perguntado para eles: o Batman está dando duro? O Batman está dando duro. E aí, você está se esforçando? O Batman está se esforçando? O Batman está se esforçando. Pasmem, gente. Esse tipo de só colocar uma fantasia e as crianças sentirem que era o Batman, elas melhoraram em 90% da tarefa. Elas perseveraram entre 80% a 90% da tarefa que elas tinham para fazer. Essa tarefa repetitiva que era para ser feita. E aí foi interessante, porque a conclusão do estudo foi que, ao as crianças internalizarem as qualidades positivas desse super-herói, que é o Batman, ou seja, perseverança, resiliência, não desistir, essas crianças internalizam isso e elas ignoram o cansaço e a frustração que elas estavam sentindo. Porque agora elas eram o Batman. Agora... E essa pesquisa tem muito a ver conosco, cristãos. Sabe por quê? Olha só o que diz lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Aqueles que foram batizados em Cristo não vestem mais as suas próprias roupas, não são mais vocês mesmos. Vocês que foram batizados são Cristo. Cristo na terra. A Bíblia fala que então nós temos a mente de Cristo, nós que fomos batizados. A Bíblia vai dizer que nós temos o Espírito de Cristo em nós. Sabe? E a questão é, se um efeito psicológico, uma técnica psicológica ajudou crianças a melhorarem seu desempenho e poderem ignorarem suas fraquezas e poder internalizar fraquezas desse super-herói, ainda mais nós não estamos no efeito psicológico.
A Bíblia fala que isso é espiritual. A nossa mente foi transformada. Nosso coração foi transformado. Nós morremos para os nossos pecados para viver uma vida em Cristo. Que você, ao orar, possa se perguntar: eu estou dando duro como Cristo daria duro na minha oração? Eu estou orando como o Espírito Santo se agrada de alguém orando? Eu estou dando a prioridade que Jesus daria na oração, porque eu já morri por mim mesmo e agora eu vivo uma vida em Cristo? Que você possa se perguntar isso. Se vista de Cristo. Você fez uma aliança com o Pai e com Cristo Jesus. Você e eu, nós já não vivemos mais para nós mesmos. Amém? Amém. Por fim, que possamos lembrar, irmãos, de todos esses ensinamentos. Jesus é o nosso maior exemplo de oração. E nós fomos revestidos de Cristo. Não somos mais nós mesmos. Somos Cristo nessa terra, fazendo a vontade do Pai. Que quando a gente orar, a gente ore como prioridade da nossa vida, oração. Que a gente possa depender do Pai para tomar decisões. Que possamos buscar fortalecimento espiritual diário através da oração para vencer nossos pecados. Eu queria dar um testemunho que aconteceu comigo. Tinha um pecado que eu lutava bastante. E eu decidi tomar uma decisão que, se então eu preciso buscar fortalecimento espiritual para poder vencer essa barreira desse pecado, eu devo me dedicar ao máximo a ele, a estudar isso. E eu passei mais ou menos 240 dias fazendo tempos de leitura sobre o mesmo assunto, orando 2, 3, 4 vezes por dia sobre o mesmo assunto. Não é sobre disciplina, esse é meu testemunho, é sobre o poder de Cristo, sobre as nossas vidas. Você tem alguma dificuldade que você precisa vencer, que você precisa passar, se fortaleça espiritualmente, pague o preço que for necessário para se parecer cada vez mais com Cristo Jesus. E Deus nos fortalece. Deus vai a cada dia nos levar a ser mais parecido com Jesus. Amém? Amém. Irmãos, fechem os olhos e vamos orar para finalizar. Querido Pai, meu Senhor, muito obrigado por mais uma pregação, mais um momento de ensino. Nosso culto ainda não terminou, Pai, mas que possamos internalizar essa mensagem, sermos como Jesus na nossa oração, nos revestirmos do Pai. Se há alguém aqui, Pai, que ainda não se batizou, não se entregou a Cristo verdadeiramente, não tem um compromisso verdadeiro com Cristo, que essa pessoa possa tomar essa decisão de vida, Pai. E que todos nós que já tomamos essa decisão, cumpramos fielmente a aliança que nós fizemos com o Senhor Jesus, para a honra e glória de Ti. Senhor, fique com essa oração, fique com os nossos corações e o nosso término de culto, Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Uma salva de palmas para Deus.